Olá, quinto ano, querido, nota 1000. Mil beijos da professora Emilce. E nós somos da Escola Municipal Dr. Thanos Félix de Andrade. Nós vamos trabalhar hoje língua portuguesa com o nosso Arraia Sempre Alegria. Essa aula de hoje é uma aula bem diferente, bem colorida, bem no estilo junino, com essa temática, mas com um assunto bem diferente. Antes da gente chegar nele, eu gostaria de fazer uma chamadinha da turma. A chamada que a tia vai fazer na aula de hoje é de acordo com quem está participando, assistindo a aula e vai colocar lá no grupo qual é o erro que aparece na tela inicial do nosso Arraiar Sempre Alegria de hoje, ok? A tia está mostrando aqui com o mouse. A chamada de hoje vai ser dessa maneira. Você vai lá no grupo e vai falar assim: oi tia, a palavra errada é... e vai escrevê-la corretamente para mim, ok? Combinadíssimo? Então, vamos aos nossos trabalhos. Observe a imagem a seguir. Aqui nós temos a imagem da turma da Mônica. Mônica e Cebolinha são as personagens que aparecem. Nós já sabemos que Turma da Mônica é da autoria de Maurício de Souza. Então, só por aí a gente já sabe do que nós vamos trabalhar. O gênero textual de hoje é história em quadrinhos. Por que a tia foi apresentando para vocês com a imagem pelo PowerPoint? Por dois motivos. Primeiro, porque história em quadrinhos é muito visual. Segundo, para vocês observarem todos os detalhes, como se vocês estivessem com uma revistinha aí na mão de vocês, para ficar mais próximo para vocês entenderem, ok? A gente tem, então, a Mônica e o Cebolinha, aqui tem a marcação do quadrinho. A tia dividiu para vocês entenderem bem. Observe que ela vem andando, saltitando, bem despretensiosamente, calma, tranquila. E o Cebolinha com aquela cara assim, pensando, lá vem aquela bobona. Gente, observe, a história em quadrinhos tem balões com formatos diferentes. Esse balãozinho aqui indica pensamento. Sempre ele é formato de nuvem, ok? Na segunda parte, ela vem, oi Cebolinha, oi. Ele fala e pensa, gorducha, baleia, saco de areia. Nós sabemos que o Cebolinha tem uma entonação, um jeito de falar diferente, né? As meninas brincam comigo assim, ô tia, ele fala errado ou helado? Ele fala helado. Quem fala errado é a Mônica. Não tem essa tirinha sempre quando comenta esse meme, né? Ele fala trocando o R pelo L. Aqui a gente observa que o balão de fala, ele é diferente. Ele tem essa setinha e tem esse formato meio que circunferência, ok? Diferente do balão de pensamento. Vocês vão observar lá na apostila de vocês impressa que tem esses tipos de balões. E eles expressam imagens também. Ou seja, a história em quadrinhos, ela é um texto essencialmente visual. A gente observa a paisagem, a gente observa o local, a gente observa o tempo, as personagens, as falas e a intenção delas através dos balões e também de todos os detalhes, não é verdade? Então, ele falou uma coisa e pensou outra. Vamos ver a seguir a próxima parte dessa historinha. Dentuça, ela vai e fala com ele assim, com brava e puff. Ai, não sabia que você lia pensamentos, Mônica. E não leio, só leio os balões. Fim. A gente observa que tem uma tirada de humor nessa história em quadrinhos, né? A Mônica, quando diz assim, ela está nervosa, olha só a expressão facial.
em história em quadrinhos, ela é muito importante, viu, meus queridos? A expressão facial indica também. Ela é, como eu já disse, muito visual. Quando ela diz esse grrr aqui, a gente observa que as letras têm formato diferente. A gente observa que o balão é diferente, porque ele está todo tortinho, diferente do balão de pensamento. Olha, dentro disso aí, ele já está assim, ansioso, preocupado com o pensamento dele. E vem esse balão aqui, que indica uma onomatopeia, que a tia vai falar daqui a pouquinho no final da aula. Ele indica assim, ó, puff, é o soco que a Mônica foi lá e deu no Cebolinha, né? Então, queridos, quando aparece esse desenho aqui, que tem essa marcação, como se estivesse saindo uma fumacinha, indica que a pessoa está muito nervosa. E normalmente, como a Mônica é uma personagem estressada, isso aparece bastante. Olha aqui o balão dela, não é balão de fala, é um balão de grito, ó. E não leio, só leio os balões. Ela fala bem nervosa. E além da expressão facial, nós temos aqui toda a marcação, que ele está todo dolorido aqui, que levou um soco da Mônica, né? Que a Mônica é uma personagem irritadíssima, não é verdade? Todos vocês já conhecem, ela já é famosa. E o Maurício de Souza sempre coloca a Mônica nesse formato. Sempre aquela pessoa que vai trazer alguma algazarra, alguma bagunça, alguma coisa que eles vão ter que aprender a lidar, né? E sempre a história em quadrinhos também apresenta a marcação de quando termina a historinha. Eu coloquei aqui para vocês observarem direitinho, de acordo com a numeração também. Vamos à frente? As histórias em quadrinhos, ou apenas HQ, que é uma maneira de resumir, combinam textos verbais. O que são textos verbais? As palavras. Com textos não verbais, que são as imagens, para contar o que vai acontecer. Uma história em quadrinhos pode ser toda reproduzida com discurso direto, né? Com as falas por travessões, com 2 pontos, igual a gente estudou. Ela pode ser reescrita através de um texto narrativo, porque a história em quadrinhos narra um texto. É um texto narrativo também, só que ele é essencialmente visual. Essas imagens influenciam-se mutuamente, ou seja, tanto a escrita quanto a imagem se completam, chegando a casos interessantes com níveis de integração, porque elas vão assim de tal maneira que não consegue entender se estiver faltando alguma, ok? As HQs são mídias de massa e, dessa forma, divulgam informações, podendo formar opiniões e provocar reflexões. Mesmo as destinadas puramente ao entretenimento, têm sua participação na formação do indivíduo. O que é o entretenimento? É para diversão. Quando a gente lê uma história em quadrinhos, normalmente a gente quer entreter, a gente quer divertir, a gente quer relaxar. Só que não impede que a gente aprenda de uma maneira lúdica, de uma maneira diferente, não é verdade? Por isso que elas são tão mídias de massa. Todo mundo tem acesso. Quando a gente fala isso, mídia de massa, a gente quer dizer essa maneira que todas as pessoas, independente da classe social, vão conhecer e vão ter como manipular, como cuidar, como ver, ok? Elas nasceram da junção de 2 artes, a literatura e o desenho. Quando a gente fala em literatura, a gente refere ao escrito, ao texto. Quando a gente fala em desenho, a gente refere às imagens, né? A próxima parte, o próximo slide vai explicar direitinho essas 2 artes. Vamos ver? As HQs nasceram da junção de 2 elementos básicos de comunicação, que as caracteriza e lhe permite transmitir a mensagem de forma agradável e persuasiva. O que é persuasiva? É deixar aquela intenção de dar uma ideia, de trocar uma informação, de fazer com que você pense daquela maneira, ok? Aqui nós temos exemplos de balões, né? Que eles são diferentes de acordo com o tipo de texto, igual a tia já comentou com vocês. Eles refletem muito
na hora que você faz a leitura, tá? Depois lá no caderno pedagógico fica aí o meu convite para vocês assistirem direitinho as imagens que tem lá, fazerem a leitura, estudarem e se tiver alguma dúvida, releiam, perguntem, pesquisem. A tia está aqui à disposição de vocês também durante o horário das aulas, ok? E uma coisa que apresentamos lá nesse quadrinho, que vem assim, quando a Mônica deu aquele socão no Cebolinha, é uma onomatopeia, é uma palavra que a gente já viu ano passado, no 4º ano. É um texto, é uma forma de expressão. A onomatopeia representa o som que algo aconteceu em forma de letras ou em forma de garratujos. Por exemplo, se a pessoa foi e apertou a campainha, ao invés dela escrever assim, Mariana foi na casa da colega e apertou a campainha, ponto. Poderia vir assim, Mariana foi lá e dlim, dlim, quando representa o som. A onomatopeia é a escrita do som, ok? Quando tem ali na história em quadrinhos, como é um texto visual, ao invés de colocar assim, ela foi e deu um socão ou bateu no Cebolinha, apareceu puff, só por essa imagem e por essa forma que ela é apresentada, através desse balão, através da cor, através do formato da letra, a gente consegue identificar, ok? E para terminarmos a nossa aula de maneira bem junina, tem aqui a maçã do amor, ela tentando conquistar, é a mesma forma que eu quero que vocês conquistem com o material de vocês. Vocês vão desenvolver as atividades lá no caderno pedagógico, tanto dos tipos de balões, das onomatopeias, da história em quadrinhos de uma maneira geral. E depois vão mandar as atividades para mim, ok? Espero que vocês respondam a chamadinha de acordo com o que a gente combinou bem no iniciozinho da aula, na primeira tela. E se precisar de mim, sabe que estou sempre à disposição. Beijos e bons estudos!